Papo Fuderoso de hoje com Vino Dino, rockstar das pizzarias e Dudas Pizzas, a mestra da melhor experiência em família que você pode ter. Vai ser incrível. Vamos lá! Ação, diretor! E aí, como é que tá? Já chega com E aqui já chega com Gosta assim. Gosta quando começa começando. Tá nervosa, mas tá tudo Não, bem. tá em casa. Esse aqui é o rockstar, pô. Tá falando da elite. Pô, tá maluco, porra. Vai falando sobre pizza, rock, carro antigo. Bora lá. Prazer, gente. Fuderosos, papo fuderoso é o food poderoso. Que não é um palavrão, a gente achava que ia dar problema. E eu batendo nessa tecla, falei, cara, a gente se reconhece assim, o mercado vai entender que é uma brincadeira. E não um palavrão em si. Esses 2 anos a gente ficou trabalhando nisso, né? aí- Do poderoso do food. Até construir a palavra final. Fuderosos, papo fuderoso. Qual é o jeito certo de fazer cardápio? Começa pelo diferente, começa pelo mais barato. O que você faz lá na Maverick que é uma referência pra todo mundo, né? Qual era a pizza que o Elvis comia? E eu acho que hoje você tem no seu cardápio. Qual é a performance dela? Explode a nossa cabeça aí. Você imagina você ter um cliente igual o Elvis Presley, ele ligando pro Imagina. você, por favor, aqui é o Elvis, me manda uma pizza. Olha, eu não poderia contar essa história, mas eu vou contar. Tudo bem, depois que assistirem esse podcast, vão me metralhar, porque eu acabei de afirmar, mas o tempo dirá. Yes, sir, meu time! Papo Fuderoso no ar! Nosso primeiro programa no canal da Rio Quality. E hoje a gente tinha que começar com pizza, né? No Brasil a gente tá acostumado aí a falar que tudo acaba em pizza, aqui a gente vai começar em pizza. E com ninguém mais, ninguém menos do que Vino Dino, o rockstar, o mestre das pizzarias, quem tá dando aí consultoria pra todo mundo, terceiro colocado no concurso de Las Vegas como melhor pizzaria na categoria tradicional, e Vivi, Dudas Pizzas, que eu costumo falar que é a campeã aqui em proporcionar a melhor experiência para as famílias em torno de uma pizza. Muito obrigado, galera, por vocês estarem aqui no nosso programa, no nosso canal, nessa batizada aí, para a gente poder falar sobre esse segmento de pizzaria, sobre o mercado de pizzaria que vocês têm abrilhantado tanto. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, estou amando o Rio de Janeiro, amando todo mundo por aqui. E sabe uma coisa que eu fiquei maravilhado? Quantas pessoas criativas aqui no Rio de Janeiro. Aqui a gente explode a cabeça, né? Tem exato. borda de pão de alho, meio de coração, embaixo vem um chocolate, aqui é uma E eu loucura. amo isso, e é por isso que o brasileiro se destaca no mundo, porque nós somos muito criativos, né? E de todos os estados que eu tive até agora, o mais criativo foi o Rio de Janeiro. Que legal, Eita. que legal. Aí, Vivi, Aí, ó. responsabilidade, né? É, muito grande. Como que foi esse começo em pizzaria, Vivi? Conta pra gente de onde veio essa vontade. Ontem a gente estava no curso do Vino, né? Que a gente teve a oportunidade de aprender um pouco e você falou comigo, pô, eu tinha um sonho de ter a minha pizzaria. Eu nunca tinha escutado isso não, Vino. Gino, a gente, uma empresária querer meter a mão na massa, bater massa e fazer pizza pra famílias aí. Como é que veio esse... Quando foi em 2005, 2006, eu resolvi fazer um curso. Minha mãe fazia muita pizza em casa, só que era aquelas pizzas antigas, de massa grossa, e a gente super curtia. Só que a pizza mudou muito, né? Fermentação, mudou muita coisa. E aí, foi quando eu fiz o curso e eu fiquei apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Só que eu não tinha grana, não tinha como eu investir naquele momento, não tinha mesmo. Aí, deixei lá. Só que eu nunca parei de fazer curso. Eu tenho uma pasta com muitos cursos, eu fui me atualizando. Tá em casa, Gino. Aqui tá tudo no lazer, sala de casa. E aí, eu cheguei a abrir minha pizzaria sozinha, na Pedra de Guaratiba, eu morava de aluguel. E só que quando o negócio começou a engatar, a pessoa foi e pediu a casa. Aí eu tive que largar pra lá. Eu tinha feito vários cursos de empreendedorismo, porque eu ainda estava muito insegura, de fazer plano de negócios, calcular custos, essas coisas. Aí larguei tudo pra lá. Aí meu irmão foi e me chamou pra ser sócia dele.
Só que sempre foi Dudas, né? Porque eu já tinha minha filha, na época que eu fiz esse curso eu já tinha minha filha. Aí eu fui ser sócia do meu irmão. Mas não foi um bom negócio. Foi um péssimo negócio, porque não durou nem 6 meses. Porque a gente estava se desentendendo demais. Eu era muito da operação, mas entendia bem da administração e tal. Só que meu irmão, como administrador, não leva bem os negócios. E aí, com 6 meses, a gente terminou a sociedade e eu fui trabalhar fora. Só que aquilo ficou guardado dentro de mim. Parou de empreender e foi pro mercado. Aí fiquei 9 anos trabalhando como gerente de uma empresa. Só que quando eu entrei nessa empresa, eu já falei pro meu patrão, olha, eu tô entrando, mas a oportunidade que eu tiver, eu vou voltar pra minha pizzaria. Porque quando eu entrei lá, eu entrei com o objetivo só de organizar as finanças da empresa. Vou ficar só uns 6 meses, depois eu saio e retomo tudo de novo. Aí, acabou que eu fiquei 9 anos. Com aquele desejo de fazer pizza no coração, né? E tipo assim, eu vivia fazendo pizza em casa. Eu juntava amigos do meu pai, fazia pizza, chamava todo mundo. Aí eu ficava, é boa mesmo a minha pizza, dá pra vender, não sei o quê. Tanto que a primeira pessoa que comeu pizza em Sepetiba, minha, até hoje é meu cliente. Putz, que legal. E aí, eu fazia curso, mesmo eu trabalhando lá com finanças, eu era gerente administrativa e financeira, eu ia fazer curso de pizzaiolo, de administração, de negócios. E aí, eu fui dispensada. Coisa boa, acho que até bom. Uns dias antes dos 15 anos da minha filha. Tipo, era uma fase da minha vida, pra mim era o dia mais feliz da minha vida, né? Porque depois do nascimento dela, eu falo que parece que o dia do meu aniversário acabou e só existe o dela. Agora também tem o do meu neto. Tá quase todo mundo chamando de Duda, se não me avisa, você já quase transformou o nome da filha. E aí, tipo, pra mim era o dia mais triste da minha vida. Só que meu marido fala, Vi, foi a virada de chave. Porque eu não ia ter coragem de... Porque parecia que eu era sócia dele. Eu que resolvia tudo na empresa. E aí foi a virada de chave. Precisava acontecer aquilo na minha vida. Eu achava que era a pior coisa que estava acontecendo, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que ele não me pagou. Eu fiquei 1 ano para receber as minhas verbas rescisórias. E eu achava que aquilo ali ia ser o investimento que você precisaria pra montar sua pizza. Tipo assim, 9 anos, eu ganhava relativamente bem. Era um dinheiro que eu ia ter pra poder investir, né? Só que não foi. Mas foi, eu falo pro meu marido que foi aquilo ali que foi o insight, sabe? Foi que, não, você vai ter que arregaçar as mangas e meter bronca. Quando foi, eu fui mandada embora em agosto. Quando foi em dezembro, Natal, Ano Novo, eu tendo que comprar as coisas pra minha filha, roupa. Sabe como é que é adolescente, né? Ela tinha 15 anos na época. Aí eu falei, caraca, o que eu vou dar pra minha filha? Todo ano eu sempre levei pra shopping, comprar roupa e tal. Falei, já sei, vou vender meus nhoque. Aí comecei a produzir nhoque. Eu fiz um curso com a Roberta Sudbrack, não sei se vocês conhecem. Sim. Fiz um curso com ela, e onde eu aprendi a desossar todo tipo de ave. E aí eu aproveitei a oportunidade do Natal e comecei a vender chester desossado e recheado, pronto. Aí a pessoa só colocava pra assar na ceia de Natal. Legal. Cara, eu desossei mais de 60 aves. E aí, inventei naquela época, 7 anos atrás, de fazer uma rabanada recheada. Eu vou te falar, eu nem sei aonde eu tirei essa ideia. Algum tempo atrás, né? Agora já tá uma febre, agora um monte de gente faz. Mas na época eu não sei de onde eu tive essa ideia. Eu cortei o pão, botei o doce de leite dentro, tampei. Hoje eu vejo que gente só frita e bota o doce assim um em cima do outro, mas a minha não. Eu acho que você deu voz ao que todo mundo fazia escondido, sabe? Eu não tinha vergonha de fazer isso em público. Eu falei, pô, a rabanada já era heavy metal, né? Ia lá, vou botar aqui a Nutelinha aqui dentro, aqui ninguém vai ver, não. Aí tu vai, cara, e tipo, nesse primeiro ano que eu inventei de fazer essas aves recheadas e tal, na família isso é um sucesso. Eu desossei mais de 60 aves e rabanada, eu fiz 440 rabanadas. Tudo sozinho? Recheada. Tudo sozinho? Eu e a Duda. Tá. A gente virou a noite, do dia 23 pro dia 24, fritando rabanada. E embalando e passando a canela com açúcar. Foi uma loucura. Mas, tipo assim, eu digo que é uma loucura tão gostosa, porque eu tava fazendo aquilo com tanto prazer, igual a pizza. Às vezes a gente trabalha lá
loucura, às vezes é dia tenso, corrido, pauleira. Eu termino o dia. Eu só fico chateada quando acontece alguma coisa muita merda, assim, entendeu? Graças a Deus, agora as coisas estão melhorando. O que tava dando ruim lá na loja era muito atraso, coisa que a gente já conseguiu ajustar. Então, melhorou bastante. Então, tipo, às vezes a gente termina a noite com 330 pedidos, com tudo alinhadinho. Às vezes é uma pizza que vai errada, tipo, dentre 330 pedidos, ter um erro, 2 erros, eu acho que é tolerável. Agora, dentre 200 pedidos, ter 50 dando merda, não dá. Aí não dá. Não sustenta, né? Não sustenta. Aí não Gino, tem... você que conhece pizzaria aí, 300 pedidos por dia. Estamos falando de que tamanho de pizzaria? Dudas Pizzas tá bem, tá mal, tá no começo, tá no meio? Tá bem, tá de média pra grande já, 300 pizzas é bastante. E aí o que eu falo, não é questão de 300 pizzas, são 300 entregas, né? Tem salão também, né? 300 famílias. 300 famílias. Então assim, qual é a logística de moto, de tudo, de o pessoal que tá atendendo o telefone? Então, a hora que você fala em 300 pizzas, o pessoal pensa só nesse volume. Mas e todo o restante que tá? E a entrega, toda a jornada, toda a logística toda disso. uma equipe, produção. Então, isso é grande, sim. Sim, parabéns. Legal. Parabéns. E hoje, quantos anos tem Dudas Pizzas? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Daqui a pouco teremos mais unidades. Ai, se Deus quiser. E aí a gente começou, a grana que eu comecei a fazer foi resultado do nhoque. Com as aves. Com as aves. Aí a gente, quando foi em 2017, aí eu falei pro meu marido, eu acho que agora eu vou dar o pontapé inicial para a pizzaria. Aí ele falou assim, tá, o que vamos fazer? Eu falei, vamos começar a comprar logo um forno e um freezer, para poder armazenar as coisas. Sim. Aí compramos um forno, só que a gente comprou num brechó. Num brechó que tinha lá na rua. Brechó que tem forno? É um forno de pizza ou é um forno que igual eu tenho na minha Aquele casa? de guilhotina, chefe. Ah, de guilhotina. É, só que eu fiquei toda boba, né? Caraca, eu consegui Essa hora aí, comprar. no nosso projeto, tem que postar lá a guilhotina para as pessoas entenderem. Tá lá Você vai imaginar que é a guardado. Eu até guilhotina mandei da- reformar ele. Porque o meu sonho é colocar ele no meio da loja. É meu sonho, só que a minha loja ainda não comporta. Legal. Eu quero O colocar forno ele... inicial, né? Legal. Foi onde tudo começou. Eu, desde o começo, eu sempre priorizei a qualidade. Eu comecei sendo bem ofensiva, né, na pizza. Eu joguei sujo com os meus concorrentes, né? Eu joguei o preço lá embaixo e falei, eu tenho que botar a cara, a tapa. Mas eu... Gerar experimentação, né? Então, eu coloquei a pizza R$19,99 e falei, vou ficar 6 meses assim, depois eu começo a atacar. A qualidade vai E só tinha chamar o 7 cliente. sabores na época. Então foi um start para poder alavancar. E em um ano, já tava vendendo 40 pizzas no final de semana. E aí foi só aumentando. Aí foi o que eu te falei ontem, na pandemia foi o estouro. O boom. Foi o boom, entendeu? Mas aí eu já tava com os preços mais elevados e tal. Já estava estruturado. Já tava bem estruturado. Que legal. Mas bati muita massa na mão, chefe. E Abri hoje muito na você mão. diz que o cliente que procura a Dudas Pizzas, ele tá lá, ele vai preocupado com o preço ou ele vai lá para ter uma experiência com a tua pizza, com a tua massa? Então, hoje em dia, eu acho que eles vão mesmo pela qualidade. Muitos relatam isso pra gente mesmo. Vai pela qualidade, pela diferença de sabor. Quando eu olho a tua rede social, eu vejo lá, e até uma pergunta que eu faço pro chefe, porque nos cursos que o Gino deu, ele fala muito sobre cardápio. Aqui no Rio, principalmente onde eu conheço, o cardápio começa lá, marguerita, calabresa, mussarela, começa pelas mais baratas e simples, até chegar às mais complexas e caras e, enfim, diferentes. No seu cardápio, eu vi que não é assim. Você começa lá, sei lá, pizza de alho poró com um bacon, que é totalmente diferente. E aí eu queria a tua opinião, Gino. Qual é o jeito certo de fazer cardápio? Começa pelo diferente, começa pelo mais barato? O que você faz lá na Maverick, que é uma referência para todo mundo, né? De verdade. A gente estava na Itália agora, estudando marketing de alimentação, né? E um dos itens que a gente viu foi montagem de cardápio. E o correto é pizzas tradicionais, que todo mundo conhece, tá por último. Quase que escondido, né? Perfeito. Porque senão você trava a venda do diferente. Então você começa pelo diferente, em destaque, e principalmente pelas mais caras, porque aí você baixa a referência das outras.
Entendeu? Então, se a sua primeira pizza é mais cara, todas as outras se tornam mais baratas. É verdade. É mesmo. E às vezes quem tá querendo uma experiência diferente, quando ele começa pelas tradicionais, às vezes a pessoa até desiste, né? Porque tu tá procurando, aí, cara, tu chegou, tu já leu quase 10 páginas de cardápio de pizza, aí tu fala, pô, ainda não achei cansou, nada. Assim. E além do que, quem vai numa pizzaria, por exemplo, que vai na Dudo, que vai no Vino Gino, em Limeira, eles vão atrás de experiência diferente, porque eles já conhecem. Todo mundo sabe que é uma pizza, entendeu? Então, eu não conheço ninguém hoje que vai numa pizzaria atrás de uma 4 queijos. Ele está buscando experiência diferente. Pode ser que ele chegue lá e coma 4 queijos, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que isso vai cair mais pro delivery. O cara que está no salão hoje, ele está buscando ter uma experiência, conhecer algo diferente. É isso. Então esse é o conselho que eu dou pro pessoal. Coloca as mais diferentonas no começo. E eu acho que tem uma história legal, né, Vivi, que o Gino contou pra gente. Quando você começou a pesquisar, acho que talvez pro desafio do Challenge Pizzas lá de Las Vegas, ou pro próprio Maverick, pizzas diferentes pelo mundo, e você encontrou ali um hábito do Elvis, que é a referência, o rei do rock. Qual era a pizza que o Elvis comia? E eu acho que hoje você tem no seu cardápio, qual é a performance dela? Explode a nossa cabeça aí. Essa pizza é muito maluca, né? Eu fico procurando, porque eu falo pra todo mundo que pizzas e qualquer tipo de alimento tem que contar boas histórias, certo? Então começo a fazer homenagem a vários estados, e como a minha pizza é a minha casa de pizza, uma casa de rock and roll e de carros antigos, eu comecei também a pesquisar quais eram as pizzas dos caras famosos. E o primeiro que eu fui foi o Elvis. Aí eu falei assim, será que o Elvis comia pizza, né? Aí eu descubro que ele comia pizza todo dia, como nós, assim. Ele amava a pizza, e aí ele tinha uma pizzaria preferida dele, que existe até hoje, em Memphis, que chama Coletas. Você já chegou aí lá ou não? Não conheço essa pizzaria. Coletas. E eles até hoje vendem a pizza do Elvis, que nada mais é do que um frango assado no forno de pizza. Ele ligava lá, falou assim, vou hoje aí à noite, por favor, prepara a minha pizza. Então logo de manhã o cara colocava o frango passar, tirava depois de assado, deixava esfriar. O Elvis chegava, né? Aí ele montava a pizza colocando barbecue artesanal na base, em vez de molho de tomate, esmiuçava o frango, aquela coisa bem junk food mesmo, esmiuçava o frangão, tudo naqueles pedação, jogava o American Cheese, que a gente usa como cheddar, né? Jogava o cheddar, jogava pouquinha mussarela e um pouco mais de barbecue e levava ao forno. Então ficava aquela coisa untuosa. Eu fico pensando, porque assim, falou que o Elvis sempre foi famoso, né? Você imagina você ter um cliente igual o Elvis Presley, ele ligando pro você, por favor, aqui é o Elvis, me manda uma pizza. Na época que ele cantava em Las Vegas, tinha muito aquela frase quando ele acabava o show, né? Elvis is leaving the building, né? Agora é Elvis is eating pizza, né? Exato. Muito louco. Então, e aí a partir do momento que eu pesquisei e coloquei essa pizza no cardápio, né? Mudou muita coisa. Assim, parou de vender a de frango com requeijão e começou a vender frango Elvis. E isso é a prova que as pessoas querem experiência. Legal. Né? E essa fica a dica, pô, todo mundo de pizzaria, que eu sempre falo sobre isso, porque eu tenho um valor agregado a mais aqui. O custo operacional dessas duas pizzas são muito parecidos. Vai dar uma diferença de 3, 4 reais. No custo de montagem da pizza, né? Nos insumos do produto, né? Só que na hora da venda, como ela tá vindo com uma história, tem uma diferença. Tem uma diferença e você pode ter uma margem de lucro melhor. Então, por isso que eu falo, quando você conta boas histórias, você tem mais lucro. E aí hoje as pessoas são ávidas a postar. Né? Nós vivemos na era do Instagram, das redes sociais, que a pessoa chega na pizzaria, vem a pizza bonitona, e ela fala, eu tô comendo a pizza do Elvis. Primeiro o celular come, depois a pessoa come. Exato, né? daí ela já vai colocar no rolê mesmo. a música do Elvis, certo? E ela vai marcar a sua pizzaria. Isso aí. Eu falo que o maior propaganda de uma pizzaria é o cliente postando. É isso. Quando você conta história, isso acontece automaticamente. Se for mais da calabresa ali, não vai rolar uma fotinha no ar. Difícil, tô né? aqui, né? É mesmo, realmente, quase não tenho foto de pizza de calabresa de cliente postando. Realmente. É só as diferentes. E você contou uma história super diferente com a tua pizza de donuts no Dia das Crianças, né? Que acho que é sobre isso que a gente tá falando. Dia das Crianças é uma data que tem todo ano, todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer de diferente
nas nossas pizzarias, nos nossos negócios, para poder atrair. Ou pode ser que a pessoa não queira comer uma pizza de donuts, mas ela vai ver aquela comunicação, que a pizza é lindíssima, como uma criança se deliciando, se divertindo com aquela pizza, com aquela experiência, né? Ela vai lá para conhecer, ela vai lá para pedir uma outra, né? Então, assim, eu acho que essa habilidade de saber que toda a nossa jornada como cliente dentro do restaurante é sobre uma nova história que a gente quer contar é talvez uma forma interessante de se pensar em como vender, né? Não é simplesmente um preço ali, não é simplesmente um produto, uma foto, né? E aí agora eu tô vendo a pipoca aqui, cara. Estamos no estúdio pipoca, No então estúdio tudo pipoca. é de comida aqui, né? Exato. Aí você pode me perguntar, tem pizza de pipoca? Eu acho que vai ter numa das duas casas de vocês, não é possível. Não, já tem. Já tem? Já tem. Já É tem pipoca doce ou salgada? Não, pipoca salgada. O que aconteceu? Chegou a época da festa junina. Isso é muito forte lá no interior de São Paulo. Que Acho que legal. aqui deve ser também. Não sei Sim. como é a festa junina Não aqui. tão quanto lá, mas no é... interior, então lá é muito isso. E eu sempre criando pizzas para poder postar, para falar. Então, olha, hoje está começando a época de festa junina. Que tal fazer uma pizza de pipoca para colocar na sua festa? Gente, peguei, abri a massa, coloquei requeijão cremoso, coloquei cream cheese, fiz umas listras entre um e outro, levei pro forno, tirei, simplesmente peguei a pipoca, joguei em cima e a pizza de pipoca. Eu brincava que era a pizza Netflix, né? E... Legal. Falei, isso é uma coisa extremamente simples, eu acho que não vai dar coro. Eu acho que foi um dos vídeos mais assistidos e uma das pizzas mais reproduzidas. Porque ela estava contando essa história junina. Pô, que legal. Né? Então tem coisas simples que você olha e você fala assim, eu posso transformar isso numa pizza? Quase tudo. E aí entra aquela coisa das regras, né? Tem muita gente que fala assim, mas os italianos não gostam disso. Eu falo, nós não somos italianos, nós somos brasileiros e inventivos. Né? Realmente na Itália isso não passaria em maneira alguma. Mas aqui a gente consegue fazer essas coisas todas. Existe só uma regra, talvez, eu não gosto muito de regras, mas o pessoal fala que a gente não deve fazer a mistura de duas culinárias em cima da pizza. Tá? Então eu posso colocar o que eu quiser em cima de uma pizza. Mas uma pizza de estrogonofe pode? Existe um monte dessas. Já teve. Teoricamente não, porque estrogonofe já é um prato. Uma pizza de sushi pode? Teoricamente não, que sushi é uma coisa, pizza é outra. Mas eu posso fazer uma pizza com salmão, defumado, fatiadinho, sabe? Cream cheese. Exato, eu posso fazer com aquela referência, mas eu não chamaria ela de uma pizza de sushi. Concordo. Faz sentido, né? Pra você levar um gosto melhor ali, né? Exato, Um sabor eu falei melhor. da pizza de estrogonofe, por exemplo. A gente faz um monte de pizza com proteína animal da alfama, né? E elas são um sucesso. Mas nenhuma parece uma pizza de estrogonofe. É pizza de costela, é pizza de cupim, e aí vai embora. E com a sua experiência internacional, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre o concurso, né? Esse prêmio que o Brasil, que o Gino trouxe pra gente. Eu não sei se nenhum outro brasileiro já tinha ganhado o prêmio. É Challenge Pizzas, o nome do concurso? Isso. Pizza Copa do Mundo das Pizzas. Exato. É isso. Contasse essa história e falando sobre proteínas, como que tá essa tendência de proteínas nas pizzas? Porque aqui no Brasil a gente já tem um pouco desse estímulo, mas eu ainda sinto falta que nos Estados Unidos a gente tem lá as pizzas com bife, né, com carne bovina, e isso ainda não tá tão presente aqui no nosso popular. Conta aí como foi participar do concurso e essa parte das proteínas lá, o que você viu nessa Copa do Mundo? Legal, então vamos lá. Eu falo muito e eu fiquei muito feliz por ter vencido como o terceiro melhor do mundo, mas não fui o único. Existiam 5 categorias lá, tá? Então tinha a categoria de a pizza tradicional, a não tradicional. Qual a diferença entre tradicional e não tradicional? Essa aqui entra no forno, eu não posso fazer mais nada. Do jeito que entrou, acabou. Tirou e entrega pro juiz. A outra você pode espremer um limão, fazer um enfeite, colocar alguma coisa como uma mortadela bem fatiadinha em cima. Certo? Tá. Então isso é não tradicional e aí entra onde a gente tem essa inventividade. E aí vem a pizza napolitana, vem a pizza impala, né? Então são várias categorias e tinha muita gente concorrendo. Tinha 1000 pessoas em cada categoria mais ou menos concorrendo. E a gente levou o terceiro lugar na tradicional,
comigo e na não tradicional com o Frederico Tomé. Ah, legal. É, exato. Então o Brasil pegou os 2 terceiros lugares, né? E a não tradicional também é muito difícil. E aí, na pizza napolitana, a gente pegou o 7º lugar. A gente pegou... Então a gente teve 3 campeões. E até então nunca ninguém tinha vencido e nunca ninguém tinha ficado entre os 3 primeiros, entendeu? Isso é muito legal. Especial. Especial, mas quem venceu? Quem venceu foi a inventividade do Brasil. Falo que tanto eu quanto o Frederico, a gente estava representando todo mundo. Sim. Né? Porque o Frederico também foi com aquela coisa mais dos temperos brasileiros, eu também fui nisso. E aí eu acabei fazendo uma pizza que era uma homenagem ao pessoal de Cuiabá. Né? Então, assim, e é uma homenagem ao nosso churrasco, à nossa cultura de comer carne e tudo mais. Aí eu peguei e fiz um molho de tomate com bastante tomilho, que é uma coisa que a gente usa e o americano não usa. Aí eu coloquei requeijão cremoso, coloquei provolone em cima e um pouco de mussarela, tudo ralado, menos o requeijão cremoso. Aí eu peguei essa linguiça cuiabana, né, a original da família Horna, e aí eu esmiucei ela em cima. Peguei pepperoni e não coloquei ele redondo. Peguei o pepperoni nosso aqui do Brasil, da Cerati. Sim. Coloquei ele em tiras em cima. Coloquei um pouquinho mais de tomilho e mandei pro forno. Ai, que delícia! Já até Então, implicaram com você lá que talvez não daria na categoria tradicional. Exatamente. Eu tinha 2 componentes que deram um problema. O primeiro foi o requeijão cremoso, porque eles falavam que isso não é queijo. O americano não entendia. Pergunta pra Duda lá se não é queijo. É o favorito dela, pô. De verdade. Né? Olha que loucura. Então, assim, o americano, aqui a gente ama, já tá super acostumado com isso, e lá eles não sabem o que é. Então eu tive que explicar. E aí passou. E o segundo componente que não passou mesmo, eu queria colocar jabuticaba em conserva. Então a jabuticaba em conserva parece azeitona, só que a hora que você morde tem aquela explosão doce. Sim. Mas era para dar uma contraponto ali, a linguiça. Aí o juiz falou assim, isso não é tradicional, isso é não tradicional. Nesse ponto você concordou com ele, né? Você teria que estar na outra categoria. Eu falei, não, tudo bem, eu tiro. Posso ficar com essa mesma? Pode usar o requeijão. Eu falei, oba, beleza. Porque não tem nada mais brasileiro do que um requeijão cremoso. Certo? Talvez um queijo Minas, talvez. Mas são invenções nossas, Sim. né? Como a linguiça. Não, beleza. E aí teve um par de perrengue lá no concurso. Uma das pizzas pegou fogo. Deixou queimar? Não é que eu deixei queimar, é que eu falo que o brasileiro é ingênuo, né? Você tá em Las Vegas, nos Estados Unidos, no maior concurso do mundo, segundo maior concurso do mundo, só perde depois de Milão, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Tinha um monte de forno lá no fundo. Alguém foi, provavelmente um dos concorrentes, e mudou meu forno. Putz. Eu deixei ele regulado certinho na temperatura que eu queria, que era 350 graus. A hora que eu joguei a pizza lá, tava 550 graus. Só que você tem 10 minutos e não tem choro não, bicho. Caramba. Joguei a primeira pizza e a gente teve que fazer, porque tudo estava atrasado, porque um monte de concorrente, eu tive que fazer numa bancada de plástico. Coloquei mais sêmula. Aí peguei a pizza, joguei, imagine. Puta, mais de 1000 pessoas assistindo, telão aparecendo e aquela coisa que você tá super tenso. Peguei a pizza, tava com muita sêmula, mas falei, bom, tudo bem, mas num forno normal a sêmula não ia fazer isso. A hora que eu peguei a pizza, joguei, voltei para fazer a segunda, que você tem 2, né? A hora que eu voltei, tô começando a fazer, o pessoal do Brasil que tava tudo ali dizendo, Gino, sua pizza tá pegando fogo. Eu falei, Caraca. aí tem desestrutura. Aí fui lá, olhei a pizza realmente, aquele fogo em volta, olhei o forno 550 graus. Desliguei o forno na hora, puf, bati no negocinho de, né? Que é aquele a gás, eu desliguei o forno, falei, não tem sentido deixar. Puxei a pizza pra cá, finalizei ela. Voltei lá, continuei fazendo a outra, joguei no forno desligado. Porque ele baixou a temperatura bastante rápido. Mas mesmo assim tava over. Na segunda pizza tava a uns 450 graus. É bastante. E não é que deu certo. E aí eu brinco, porque assim, foi por décimos que a gente perdeu do segundo e do terceiro lugar. Do segundo e do primeiro lugar. Né? A diferença assim, foi 1 ponto pro primeiro e 15 décimos pro segundo. Muito perto, né? Muito perto. Com esse entrave ainda na frente. E sabe qual a pizza que foi pro juiz? A queimada? A queimada.
Você não sabe o que a gente fez. Olha, eu não poderia contar essa história, mas eu vou contar. Tava tudo... Ninguém tá vendo, não. Ninguém tá vendo, não. Bom, aí tava ali o Jackson, um amigo meu, toda a galera, né? O Leozinho, o Sofete. Você tem uma equipe mundo. ou você faz tudo sozinho? Tudo sozinho. Tudo sozinho. Porque todo mundo tava competindo. Tá. Então tava todo mundo de pizzaiolo ali famoso, todo mundo na minha frente. Pô, Gina, mas essa queimada é mais bonita que a outra, a borda tá perfeita, tá mais redonda, tá tudo, mas tá queimada. Eu falei, galera, faz uma barreira aí na frente pra ninguém ver o que eu vou fazer. Eles ficaram tudo tirando fotos, fazendo aquela tietagem, mas era só pra fazer uma cobertura. Eu tava com a unha um pouquinho grande na época, por causa que eu tava viajando, eu peguei e raspei a pizza inteira com a unha. Fiz assim, ó. Fui tirando todo queimado com a unha. Eu falei, eu preciso fazer Já essa fiz isso pizza quando eu deixei passar. queimar o pão. Quando tu deixa queimar o pão, aí pega a faca e vai. Eu raspei a pizza toda com a unha. Aí eu falei, agora tá mais bonitinha. Tá um pouco queimada, mas não tanto. Aí eu peguei 2 pedaços dessa e 2 pedaços da outra pra mandar pro juiz, né? Então tem juiz de frente, que vê como você abre sua velocidade. Juiz de lado, que ele vê se tá 1 polegada acima ou abaixo, você tá desclassificado. Se não tiver redondo, você tá desclassificado. E se a borda não tiver perfeita a volta inteira, tá desclassificado. A borda toda na mesma altura, né? Na mesma altura, ele mede com paquímetro. Ele tem que ver se está tudo igual. Aí manda para o juiz de fundo, que são 4, que vai ver recheio, a sua massa, que gosto tem, e tudo junto. Eu falo assim, o que fez ganhar foi o sabor unha. Eu ia falar isso. Eu esqueci desse temperinho aí. Esse foi o tempero. Foi o tempero. Mas é isso, né? Aquela questão de superação. E aí eu falei, que doido, né? Se botar no cardápio essa pizza de unha aí, cara, eu acho que conta uma história. Não, e o maluco de tudo isso, porque eu falo, aí ela ficou mais brasileira ainda, né? Porque aqui a gente leva na garra mesmo, né? A história. No Brasil todo, eu vi sua história, você contando o que aconteceu com você. E aí vários programas de TV que eu já fiz eram sobre esse incentivo. E a pizza vem exatamente nisso, para tirar aquela pessoa que está precisando de uma coisa nova. Então, geralmente é um start. E aí eu falei, putz, representou muito. É isso, a gente supera desafio. Outra pessoa pode falar, não, ano que vem eu concorro de novo, já pegou fogo mesmo, fudeu, né? A gente não vai passar, eu dou um jeito, eu ralo aqui. Não tem essa de desistir, né? Eu acho que esse episódio é o resumo da nossa vida como empresário, como empreendedor aí do dia a dia, né? Hoje a gente sabe. É um dia de cada vez. E não tem linha de chegada. Não. Hoje o Vivi tá comemorando o sucesso ali, mas tem muita coisa pra conquistar e pra manter, né? Quanta coisa tem que fazer. Uma curiosidade. A pizza do primeiro lugar, ele era italiano ou não? Não. Porque todo mundo fala que pizza da Itália, a gente tava até aqui brincando antes, né? Pizza é uma invenção da Itália, ninguém vai fazer pizza melhor do que a Itália, e você já falou que brasileiro aqui já tá fazendo um produto diferente, né? O segundo lugar foi um cara de Nova York. Tradicional, né? Não tem como competir com os caras, que Nova York é foda de pizza e de criatividade, Estados Unidos. É mesmo? O primeiro lugar foi Canadá. Não ficou nenhum italiano. Pra você ter uma ideia, por 15 anos consecutivos, o primeiro lugar foi Tony Geminiani de São Francisco. O americano geralmente leva tudo. Assim, qual que é o melhor cenário de pizza hoje? Empatado, na boa mesmo, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos estão um pouquinho na nossa frente, porque eles têm mais acesso a insumos diferentes do que nós temos. Legal. É um mercado mais ativo. E assim, qualquer cidadinha, pode ser uma cidade de 1000 habitantes, tem 5 pizzarias nessa cidade, no mínimo. E acha tudo muito fácil, Acha né? tudo fácil e para eles pizza é refeição. Entendeu? Então na hora do almoço se come pizza, de manhã se come pizza, à tarde se come pizza. Então assim, o volume dele, só para vocês terem uma ideia, chega a ser 20 vezes maior do que no Brasil. Eu acredito. É um volume surreal. Quando a gente vê mercado de consumo de batata frita no mundo, o Brasil tá, sei lá, em 10º lugar, porque em Inglaterra, Estados Unidos, o volume de quantidade que as pessoas comem desses produtos ainda já é Eu tenho muito vontade maior. de vender pizza cedo. Eu acho que o mercado do Rio, especificamente, ele ainda vai apresentar uma mudança em comportamento em todas as categorias, porque hamburgueria e pizzaria ainda não vende de dia no Rio. Mas São Paulo, a hamburgueria já tá vendendo, já vende. Pizzaria eu não sei dizer. Sabe, PH, eu vou jogar até essa ideia para você, que você tem o seu canal, sua influência. A gente não é uma categoria sindicalizada ou tem uma associação forte de pizzarias.
E isso falta. Legal. Quando a gente está sindicalizado, está tudo normalizado, com fica mais associações, amparado. a gente começa a fazer atitudes assim, não sou eu, não é a Duda que tem que falar, vamos comer pizza na hora do almoço. É uma associação que começa a bater com uma campanha, que tal comer pizza na hora do almoço? Estimular o mercado, Estimular o mercado. Com o dinheiro dessa associação, fazer propagandas na TV, né? Fazer campanhas. E isso não existe. Existe? Não existe. Em São Paulo não existe. Meu marido fala que é associação. loucura da minha cabeça. Não, acho Ele que fala, isso é loucura, acho que não vai sair. Pra e tal. você ver como não é uma questão de construir o hábito. Quando a gente vai lá fora, ou todo mundo teve uma experiência de morar fora, você faz isso. A gente nem tem esse hábito. Mas só pra você estar naquele ambiente, naquele lugar, você vê todo mundo parando, pegando um slice de pizza, andando na rua e comendo como almoço ou como alguma refeição, você acaba repetindo porque parece fazer sentido. É isso. É a gente criar a dinâmica, usar realmente o marketing em prol disso para conseguir gerar o hábito, né? Assim como a gente já conseguiu fazer com diversas coisas. A gente estava falando sobre a proteína na pizza. Na Itália isso não é muito comum. Eu tô errado. Não é comum não. Inclusive era a segunda coisa que você me perguntou e eu não respondi. Mas a gente volta lá, a gente aqui tá da memória. Então, seguindo, né, respondendo a sua segunda pergunta, como que esse lance da proteína animal, né, na pizza? Muita gente, um tempo atrás, torcia o nariz, falou, pô, mas vai colocar carne na pizza? A paixão do brasileiro é o churrasco. A paixão do brasileiro é a carne. E a hora que a coisa começou a se fundir, tanto é que hoje hambúrguer vende mais do que pizza. As hamburguerias passaram em volume as pizzarias. Então olha o tamanho dessa paixão. E aí quando a gente começou a criar pizzas com proteína animal, o pessoal começou a pirar. Hoje a minha segunda pizza mais vendida é de costela. A sua primeira é pancetta com camarão? Pancetta com camarão. Proteína animal com proteína animal, né? Então hoje eu tenho um grande parceiro que é a Alfama. Eu comecei a usar o produto deles antes deles me conhecerem, que eu comecei a fazer a pizza de carne seca, em homenagem ao pessoal do Nordeste, com o queijinho coalho. Eu usava carne de sol. E aí aquilo me dava trabalho. Tinha que fazer, tinha que desfiar, fazer, salgar. Nossa, E aí eu passei a também usar. comecei fazendo assim. Alfama aí, pra quem não conhece, empresa de proteínas desfiadas e a patrocinadora desse programa. Que vende lá na Rio Quality, apoia todas as pizzarias aí, facilita a operação demais. Nossa, facilita muito, porque minha pizza de costela com espinafre bomba, só que tem dois ingredientes muito diferentes. Em vez de usar mussarela nesse, eu uso Gouda da Vigor. Muda todo mundo, entendeu? Só de falar já dá vontade de experimentar, né? Exato. Fala não. E aí a operação, aquilo que eu falei ontem, né, no workshop, o cliente, ele olha lá no cardápio sua pizza de Gouda, com costela, com espinafre, ele imagina que você teve um trabalho, que você usou ingredientes sofisticados e tudo mais. Mas a costela tá pronta, eu abro o pacote, pego e coloco. Entendeu? Aí você pega um queijo especial, que nesse Gouda. Muda tudo. A hora que o cara come, ele fala assim, o que é isso? E aí foi surgindo todas as outras. Pizza de cupim, pizza de pernil. E aquilo que se torcia o nariz no começo, as pessoas apostavam que não ia dar certo, deu muito certo. E hoje está bombando em todos os lugares. Legal. E nesse ano a gente foi para 5 estados. E era engraçado que ninguém estava apostando nisso. As casas que começaram a apostar, deu feedback e falou assim, tá vendendo. A gente sai daquele... Existe até um estudo científico que mostra, né? Geralmente no nosso mercado de food service, quando os empresários vão pensar em alguma inovação, eles pensam primeiro naquilo que eles comeriam, o que eles acham que venderiam, e aí eles não fazem nem o teste. Ele já coloca lá uma premissa de que, isso eu não gosto, isso não vai vender. E assim foi feito o teste da hipótese. E quando a gente vai para outros segmentos, né, tecnologia principalmente disso, para se comprovar que uma hipótese não é válida, ela tem que ser testada. E existe na gastronomia uma forma facilitada de se testar produtos, né? A própria Rio Quality, empresa que distribui produtos. A gente tá ali ávido por bonificar produto para cliente, para ele lançar um produto novo e ver se aquilo funciona. As indústrias, ávidas para poder fazer ações de marketing, conectar as marcas com a tua casa, com o teu negócio, para você lançar um produto novo e fazer com aquilo ali vingue. Então, assim, existem formas de testar, né, sem antes condenar, sem antes mesmo colocar no cardápio, sem antes testar, né? E aí pergunto para você, Vivi, como que Dudas hoje tem um processo de lançamento de novidades?
Tô perguntando pra você pra saber se você tá certo, porque aí o Gino depois vai falar, é assim mesmo, tem que ser, não é? Não sei o que lá. Então, na época o senhor falou da festa junina, né? Na época da festa junina eu tenho um pessoal de marketing, né? Que cuida, me ajuda, já tá 1 ano comigo me ajudando a cuidar do marketing. E tá incrível a comunicação. Eu falei pra eles que ano passado eu tive uma ideia de fazer uma pizza de pamonha. Eu fiz um creme, desenvolvi um creme e fizemos a pizza. Ficou maravilhoso. Só que esse ano eu tive outra ideia. Na verdade, a minha cabeça não para. Meu marido fala que eu não ando no 220 não, eu ando no 380. Esse ano eu tive vontade de fazer uma pizza salgada. Eu desde o ano passado, eu ficava assim, gente, eu não quero fazer doce, eu quero salgado. E aí eu tive a ideia de fazer a pizza. O nome foi os clientes que deram, mas a pizza foi a gente que criou. Maria Bonita. Foi eles que votaram e deram esse nome. A pizza Maria Bonita é a carne seca da Alfama, queijo coalho, cortadinho assim, filetado, e cebola roxa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Olha, tá vendendo, vende assim muito. E quando você lança, você já coloca no cardápio direto Então, ou você testa como algo sazonal? Então, primeiro a gente faz o teste com a galera. Eu falo que é com a minha tropa. Eu pego a tropa toda e a gente come, cada um dá o seu parecer, fala, não gostei, pode ser, mas... e a gente finaliza com manteiga de garrafa. Agora todas as peças se encaixaram. Tem que ter a finalização com a manteiga de garrafa. Porque eu comi, a gente comeu, parecia que tava faltando alguma coisa. Eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Tipo, queijo coalho, carne seca, tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, manteiga de garrafa. Aí comprei a manteiga de garrafa, a gente finaliza. Cara, quando botou a manteiga de garrafa, mudou, o sabor mudou. Incrível como que um ingrediente muda todo o sabor. Aqui a galera que tá aqui com a gente aqui já tá todo mundo desmaiado ali, que ele tá gravando meio-dia assim. Aí ela repetiu as 3 vezes, manteiga de garrafa, manteiga. Aí a pessoa foi caindo assim, muito dura. bom. Passa a pipoca. Vamos enganar com a pipoca aqui, galera. Depois que a gente fez, a galera provou, né? Porque a gente tinha feito ela sem a manteiga de garrafa. Quando a gente fez a manteiga de garrafa, eu postei de novo, eu falei, agora é com vocês, agora eu quero um nome pra ela. Porque eu não sabia que nome dá essa pizza. Que nome que eu ia dar? Carne seca com cebola roxa? Era a época de festa junina. Eu falei, gente, me ajuda. Um tema, né? Cara, foi um... Aí eu falei assim, tá bom, quem eu escolher vai ganhar essa pizza pra você experimentar em casa. Olha, foi um desespero no Instagram. Um monte de gente votando. Aí 3 pessoas votaram. Foi o nome que eu mais gostei, Maria Bonita. E... tipo, tá saindo muito. A gente não pode ficar sem queijo coalho. A gente não pode. Sem carne seca a gente já não fica mesmo. Porque a carne seca é uma febre lá. Não pode. Vende muito também, E essa Maria Bonita, tipo, no salão, sai as pizzas, é o que o senhor falou, no salão não sai pizza de mussarela. Eu acho que eu nem nunca vi no salão. É raro lá também. E tem no cardápio? Tem que ter. Mas, tipo, é uma pizza né? que hoje em dia... Quando eu comecei, era uma das pizzas mais vendidas, né? Eu só tinha 7 sabores. Mas hoje em dia, é uma pizza que, tipo, numa noite que eu tenho 300 e poucos pedidos, acho que se sai 2 mussarela é muito. Gino, o que você acha desse processo de lançamento de produto ali, ó? O que eu destaco aqui da fala da Vivi? Experimentação com o time. É o primeiro mesmo. E eu não ia deixar lá no cardápio. Contar uma história. Só que aí e começaram a forçar a barra. período definido. Exatamente isso, foi o que nós falamos no workshop, né? Pizzas têm que contar boas histórias. Maria Bonita conta uma boa história e está dentro de uma tematicidade, né? E aí outra coisa nisso é, como que eu faço? A gente tem toda a oportunidade de testar pizzas, mais do que qualquer outro mercado. Qualquer um que vai lançar um produto tem uma puxa dificuldade, porque ele tem que arranjar canal, fazer tudo. E é difícil para uma empresa grande. Para nós que somos pequenos, não. Porque a gente lança sendo aquela pizza sazonal. A pizza do mês, a pizza da quinzena. Funcionou, ela fica no cardápio. E aí, as pessoas hoje estão ávidas por novidades. Por quê? A gente vive na era das redes sociais. Então a pessoa tá assim no celular, ou assim ou tá assim, dependendo da plataforma que ela tá. Então toda hora ela quer ver uma coisa nova, inclusive no nosso estabelecimento. Sim. E aí você fez certinho. Você contou uma boa história, você tá lançando produto constantemente, o produto bombou, eu brinco isso. Segura ele,
tira ele de circulação assim que acabou a sazonalidade e guarda por ali 2 mesinhos e fala, a famosa pizza voltou. Aí você tem um boom de venda de novo. Funcionou novamente, ela entra pro cardápio do próximo ano. E aí você tira uma que não está saindo muito. Então você pega 2, 3 pizzas que bombam no ano e faz ela no seu renovação de cardápio. A pizza não bombou, ninguém vai saber, só você sabe. Então para o cliente ele acha que tudo bombou, porque você toda hora está postando, certo? Com certeza. As derrotas só ficam com a gente. Literalmente. Então você não tem que ter essa preocupação. E aí tem uma outra coisa, foi interessante. Então a gente matou tudo isso. A questão de contar a história, a questão de lançar produto constantemente, que tem que ser, rede social tem que ser alimentada todo dia. Pode ser uma bobagem, assim, chegou um queijo, puta persona grande, tira a foto do queijo, fala, chegou o queijo e tal. O cara tem que ver que você está na atividade. E postar foto de novos produtos. E aí você falou assim, mussarela não sai mais, né? Não, lá no Maverick não sai, na Duda não sai, eu acho que em quase nenhum lugar sai mais mussarela. Tinha uma pizza que é super tradicional, que a venda tinha despencado, que era portuguesa. Certo? Todo mundo conhece pizza portuguesa. É meio que zona de conforto. Aí o pessoal da Vigor me pediu para fazer uma releitura, transformar pizzas tradicionais em especiais, mudando só um componente. Eu peguei a de calabresa, que também estava com a venda um pouco baixa, troquei a mussarela por Gouda. Aí pegou aquele gosto agridoce, sabe, do queijo, né? Um pouco mais frutado, com a calabresa, bombou. E a gente também depois usou o Gouda na costela. E na portuguesa, a gente colocou emmental. Colocou cubos de emmental na Vigor e ficou o bicho. E aí o que aconteceu? A portuguesa que estava esquecida, pelo fato de eu ter trocado o queijo, no caso eu coloquei um queijo porque eu não uso queijo na minha portuguesa, né? Porque na realidade quando ela surgiu ela não ia queijo mesmo, isso mudou tudo. Porque tem aquela galera que ama queijo e falou, pô, agora eu compro. Então, assim, são detalhes que você faz que você muda totalmente o trajeto. E até falando da portuguesa, né? Rodrigo tá aí filmando a gente, o príncipe aí, ó. Tu comeu pizza portuguesa em Portugal uma vez na tua vida? Não. É impossível. Não existe, né? Pizza portuguesa em Portugal. A pizza portuguesa é brasileira, né? Português tem que chamar pizza brasileira, não portuguesa, né? Não, deve ter sido um português que fez aqui, né? Não, é que surgiu as pizzas no Brasil em 1930, que foi quando começa, bem dizer, todas as pizzas. Em São Paulo, começou dentro das padarias, né? Assim, os italianos que vieram pós a Primeira Guerra ali, então eles começam a trazer esse costume deles, mas eles não tinham de assar, então eles emprestavam o forno dos portugueses. Sim. E os portugueses, vendo aquilo lá, viu que era muito fácil fazer, começam a fazer também, e começam a usar os componentes deles, da bacalhoada. E aí tira o bacalhau que é caro ou de difícil acesso no Brasil e começa a colocar presunto. Sim. E aí surge a pizza portuguesa. Pô, legal. Achei que a gente ia comer lá em Portugal, mas não. E com relação à questão preço da pizza, vocês dois têm que se desafiam o tempo todo construindo novos sabores. Você acha que é uma barreira? Porque, claro, a gente sabe que tem que analisar o mercado como um todo, né? Mas me parece fazer muito sentido o que vocês estão falando, né? De, pô, vou trazer um queijo novo, um queijo mais sofisticado, um queijo diferente, vou botar na minha calabresa. Impede, trava a venda, ou a galera, na experiência de vocês, no negócio de vocês, isso de uma forma bem estimulada vende, né? O que vocês dizem aí? O preço é um problema, a gente tem que estar atento a isso, ou vai com a cara e coragem, cobra que a galera vai comprar? Como é pra você, Duda? Depois eu finalizo. Então, eu tenho pizzas que têm um valor bem agregado, bem elevado, mas tem pizzas que, inclusive, Paulinho chamou muito a minha atenção, brigou muito comigo, que ele falou, Viane, a gente tem que mudar. Teve algumas coisas que eu tirei do cardápio, o conselho dele, porque ele falou que estava fora da realidade. Ele falou, Vi, tu tem que tirar, porque tá fora da... Assim, eu vi, no final das contas, a gente fez umas contas, a gente viu que a gente tava tomando prejuízo. Sim. Entendeu? O custo e a precificação não estavam alinhados ali. Não tava. Tipo e assim, o Paulinho que ela citou, galera, que é o chefe que trabalha na Rio Quality, que brigou com o cliente, que ela falou aqui, que brigou com o cliente em prol do cliente aqui. Ele brigou com... Ele me chamou a atenção, ele falou, Vi, vamos tirar. Teve algumas coisas que eu tirei Fazer a ficha técnica e analisar o preço. E esse é o ponto.
Por isso que eu deixei a Duda falar antes, a maior parte do pessoal entra no mercado sem fazer uma pré-análise. Né? Então assim, primeiro, analisa onde você está, quem é o público, quem que você vai conseguir atingir. Não há nenhum problema de você vender pizza a R$19. Se ali é o público disso, foca nisso, tenta equilibrar os custos para isso. Dentro daquilo ali. Dentro daquilo ali. Você está num lugar nobre que você consegue fazer só criações exclusivas, fazer bacana, né? Você pode jogar com o preço lá em cima. Mas para tudo isso tem uma coisa que todo mundo esquece: fazer as fichas técnicas. Falou isso, o pessoal nem sabe. Se é de Nem comer, se é de sabe. passar no cabelo. Exatamente. Em todos os workshops que eu fui, a gente dá a ficha técnica para a pessoa agradece. É um Excel, gente, uma ficha técnica. Não é nada demais. Então ele não sabe quanto custa a pizza dele. E ele vende baseado no concorrente. E o concorrente vende baseado no outro concorrente. E aí, de repente, ele descobre que ele tá tendo um puta pau. Então, e entra mais uma coisa. O pessoal fala assim, Gino, que forno eu vou usar? Eu falo assim, qual que é a realidade do seu lugar? Tem lugar aqui no Rio que já não pode mais forno a lenha. No centro, ali em Copacabana, toda aquela região não pode por causa da fumaça. Legislação, né? Legislação, já foi proibido. Ah, então eu uso a gás ou elétrico? Eu falo, depende. Quanto custa a eletricidade e quanto custa o gás? Tem que fazer Tudo conta, tem que né? ser calculado. Tudo tem que ser calculado. Então, assim, vai começar, senta e pensa, analisa, veja os custos, faz uma planilhinha, perde 2 meses a mais pensando para começar bem começado, mesmo pequeno. Porque você começa pequeno e se torna grande. Então essa conta, mas agora no começo pouco importa. Importa sim, Não, você eu tem que no saber para onde começo você eu está mantinha indo. isso muito alinhada. Eu sabia calcular até o quilograma do gás que eu utilizava. E é importante, Então, hoje na Rio Quat, a nossa equipe lá como o Paulinho, Vinícius, o William, a equipe técnica, faz isso gratuitamente para os clientes. A gente sabe que é difícil, né? E às vezes você tem que ir lá cuidar da cardápio, cuidar da equipe, fazer a gestão do muita negócio, coisa. aí tem que fazer ficha técnica, conta com a ajuda da Rio Quality ali para fazer essa parte mais técnica, mais burocrática, que a gente com experiência de mercado vai conseguir ajudar. Além do que, para se começar uma pizzaria só precisa de você e um pequeno forno. Então hoje você tem Foi um o que aconteceu forno comigo. desse tamanhinho assim, ó, que você coloca em cima da boca do fogão, ou de daqueles fogãozinho de camping, sabe? Com aquilo você consegue fazer uma pizza a cada, vamos dizer que atrasou muito, a cada 10 minutos para ele se reaquecer, mas não é nem isso, de 5 em 5 minutos você solta uma pizza, você bate na mão, com a geladeira da sua casa você deixa os componentes ali. Então um cara que está numa comunidade carente, por exemplo, né? Sim. Ele consegue fazer pizza para vender para a própria comunidade, dentro da casa dele, por mais simples que seja. O investimento não é alto, né? Exato, e por isso mesmo que o pessoal que vende para ele tem que dar esse apoio, porque ele não vai ter esse business, ele não vai ter noções de administração. Sim. Né? Então, isso que eu falo, a pizza hoje é uma coisa de auto-integração e ajuda muitas pessoas, e salva muitas pessoas. Não, o nosso segmento de food service é o segmento com maior novos empreendedores no Brasil. Exato. Só que também é o segmento que mais empresas fecham em menos de um ano. Exatamente, porque não entende. Tá faltando a gente dar conteúdo e capacitação, ajudar nesse meio tempo aí para que as empresas sobrevivam. Né? Então, assim, eu acho que esse é o propósito da Rio Quality, mais e melhores negócios para comer bem e ser feliz. E quando a gente fala disso, é exatamente a ideia, na prática, a gente conseguir construir planos de ação, análise técnica, CMV, isso tudo que envolve parte de gestão. Né? Eu sempre falo, PH, a gastronomia, o ramo de restaurante de comida, é a tábua de salvação do mundo. de verdade. Porque toda vez que alguém fica desempregado, de qualquer empresa que tá, Browniezinho em casa, hein? vai começar a fazer o quê? Fazer bolo. Vai fazer um bolo, Qualquer vai fazer coisa. um brownie, vai fazer uma pizza, vai fazer lanche. É aonde o cara Só que não consegue... imagina que aquilo dali pode... Desencadear em várias outras coisas. Né? Exatamente. E aí tem um ditado que fala assim, que restaurante é um lugar que entra dinheiro como um rio e sai como uma cachoeira. Fica a dica, né? Então se liga, né? De uma forma muito, enfim, simplista. Vocês como empresários do segmento de pizzaria, quem está pensando em empreender, o que você acha que é um resultado final, uma margem final que uma pizzaria deveria deixar? 20%, 15%, 10%? A média do mercado. Você como consultor aí, fazendo um workshop à torta à direita.
Porque às vezes tem um cara que tá empreendendo lá que fala assim, vai sobrar 40% no meu bolso. Acho que pode ser um pouco frustrante se a gente não tiver bem alinhado com o que a média do mercado entrega. Isso é bastante complicado que você está falando, porque, mais uma vez, vai depender da cidade que ele está, da região que ele está, porque tem todo o custo operacional de cada região. Só que mão de obra, só que no Rio de já varia Janeiro, muito, né? cada bairro é um custo... Vai variar a realidade, né? Isso, exato. Então, assim, o que eu falo é, não pode dar prejuízo, tem que tomar esse cuidado. Verdade. Verdade. Se sobrou 10% limpo, bonitinho, tá, todas as contas pagas, tá bom. E aí outra coisa, não tenha medo de errar, não há problema nenhum em fechar. Porque o cara tem que ir tentando e de repente, mesmo dentro do ramo de alimentação, ele vai tentar outra coisa, vai tentar uma outra oportunidade. Muitas vezes a pessoa se frustra e para. Não pare, continue. Sabe, eu já errei muito até chegar aqui. Com certeza. Você não pode parar no primeiro erro, porque aí dançou. Né? Tem uma frase que é clichê, mas eu gosto, né? Que falhar não errar não é você falhar. Errar é você desistir. Você abandonar o barco, né? Exato. Aí você perdeu mesmo o jogo, né? Se você desistir de dar continuidade. E daí, depois, com toda essa experiência das falhas, você vai começar a ter margens maiores, porque você aprendeu. No começo, é impossível você definir uma margem, porque você não sabe nem se o seu produto vai ser aceito. Verdade. Entendeu? A única coisa é, não tenha prejuízo. Legal. Por isso que eu falei que eu joguei sujo no começo. Mas mesmo eu jogando sujo, é uma sujeira que... Você tinha consciência disso. E tipo, eu não vendi. Assim, o primeiro dia, não vendi nada. No segundo dia, que inclusive a menina que comprou a minha primeira pizza é minha cliente também, a Ana Luísa é minha cliente até hoje. Eu abri num sábado, ela comprou a primeira pizza que eu vendi num domingo. Só vendi essa pizza. Aí durante a semana, vendi nada, porque durante a semana... Só que meu marido pensava, ele não falava. Tipo, ninguém vai comprar pizza durante a semana? Quem vai comer pizza durante a semana? Acho que a gente só tinha que funcionar só final de semana. Aí eu, não, mas eu sustentei. Eu falava, não, eu ia, batia massa, fazia os insumos, preparava tudo. O telefone eu não tocava, não vendia. Eu não, aí tipo, foi indo, eu fui insistente, eu fui indo, falei, não, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. E aí foi indo, aí eu falava assim, Senhor, me dá só 10 pizzas, eu quero vender só 10 pizzas hoje. Aí ele me dava 15. Aí eu festejava, aí vendia 30, 40. A meta do dia. Eu botava uma meta pra mim. Então eu realmente construí um lugar que eu sempre sonhei, só que tipo, nos meus sonhos não era isso tudo, não era. Então, quando eu recebo uma mensagem no meu Instagram falando assim, cara, você me inspira, você me faz acreditar que realmente dá certo trabalhar como você trabalhou tanto e tal, eu fico tão feliz que, tipo, tem gente que a gente acabou fazendo amizade, tem uma menina lá que faz caldo, a gente fez amizade por causa do meu negócio, que, tipo, eu dou dica pra ela, como divulgar, o que ela deve fazer. Compartilha, né? Tipo, eu faço... Quando a pessoa começa, porque eu sei que o começo é muito difícil, né, não, chefe? Sim. O começo é muito difícil alguém agarrar na sua mão e te levar. Te ajudar, né? Você encontra muita gente batendo no seu ombro e falar que não vai dar certo. É uma parte. Mas eu falo que o começo é muito difícil para todos, porque pra parece todos. Que o começo é muito difícil para quem não tem grana. Tem muitas vezes que o cara pega ali uma grana que ele tinha, investe 5 milhões no negócio e quebra a cara. É verdade. O começo é difícil. E às vezes o tombo é até pior. O tombo é pior, porque isso aí você traumatiza mais, né? Exato, né? Então, tipo, no começo eu tive muitas pessoas que, eu até comentei isso com você ontem, que bateram no nosso ombro falando que teve já muita gente da minha família que falou, você é louca, fazer uma loja dessa, num local desse, e botar esse sabor de pizza, não vai vender, você é maluca. Aguarde e veja, né? Então, Mas, tipo, Duda, é isso, né? A gente altera a sociedade. Quando você investe, você mudou o seu bairro. Não é o poder público que muda o entorno, somos nós que mudamos o entorno. Então eu falo, aí vem mais uma coisa da pizzaria ou de qualquer coisa do restaurante. Você muda o entorno. Né? Você deixa o entorno mais bonito, você faz tudo isso. Então você não está vendendo só pizza ou só comida, você está mudando tudo. E aí você incentiva outras pessoas a fazer e vai deixando tudo inclusive melhor. Até os outros comerciantes. Exato. Com certeza. A hora porque, que você tipo reforma, assim, se eu faço algo pro meu colaborador, o outro lá, vai começar a fazer. porque ele tá sendo cobrado. Exato.
Entendeu? E hoje vocês são formadores de opinião, né? Hoje vocês, a rede social de vocês permite essa visibilidade e vocês chegaram num ponto em que vocês têm uma clientela fixa e vocês podem experimentar. Então quem está experimentando, inovando, tá saindo na frente, tá testando, né? E aí falando sobre inovação, tendências para 2024. Tá. Vou citar alguma coisa e você me diz se realmente vai acontecer ou não. Vai, manda lá. E aí, Duda, você vai ter que botar lá na tua pizzaria, né? Vambora! Adoro desafio. Pizza Fitness. Existe? Se tu falar isso aqui, a gente vai começar já a ficar mais feliz aqui. A galera aqui que... Saiu na Associação de Pizzarias do Brasil sobre isso. Sim, existe. A Pizza Fitness principalmente na massa. Começar a colocar farinha integral, usar farinhas mais nobres, fazer longa fermentação, maturação, para que ela seja mais digerível. Ok. Né? Porque tem bastante gente já com algumas intolerâncias. Legal. Eu sou Várias. Mais saudável. Intolerâncias a glúten, intolerâncias à lactose. Então sim, tem que se pensar em ingredientes melhores e processos melhores. Legal. Pizza contemporânea. Fala-se muito de pizza napolitana. A napolitana é uma pizza tradicional. Canotto é uma pizza contemporânea? Tá, o que é isso, né? Vamos definir. A pizza napolitana é a pizza. É isso que eu falo, é a pizza. É pizza tradicional. É onde começou. Começou em Nápoles, então a pizza napolitana é a verdadeira pizza. E aí a receita vai se desvirtuando pelo mundo. Tá. Ok? Aí ela volta pro Brasil e virou uma febre. Porém, a pizza napolitana, criada em Nápoles, você consegue comer no salão. A hora que você manda pelo delivery, que na época não existia, o que acontece? Ela fica muito mole. Então isso eu falo que essa moda que já passou no Brasil. Foi um boom de pizza napolitana, aí um monte de gente quebrou a cara, os clientes reclamaram, ele continua chamando de napolitana, mas ele mudou a estrutura dela. E já é a contemporânea, ou canotto é a mesma coisa. Então você tem na napolitana tradicional aquelas bordonas enormes, um pouco menor, mais molengata. Tá. E a contemporânea, ou canotto, que foi o que a gente viu agora em Parma, esse ano que eu fui fazer especialização, essa vai ser a febre. Okay. Então ela tem uma borda um pouco mais baixa, parecendo um pneu de bicicleta, assim, de uma Caloi 10, aquele assim, mais definido, bem definido, e a pizza um pouco mais sequinha, um pouco mais crocante. Isso que o brasileiro gosta. É isso que ele gosta. Porque as pessoas erram na massa, literalmente a massa não tem sabor, e aí ele vê aquele monte de borda, ele acha que aquilo é uma sacanagem pra você não usar recheio. Joga a borda fora, né? Joga a borda fora. Então sim, a tendência é canotto ou pizza contemporânea, e eu acho que ela vai substituir totalmente a napolitana. Tudo bem, depois que assistirem esse podcast vão me metralhar, porque eu acabei de afirmar, mas o tempo dirá. Você tem uma receita própria de massa lá, né? Aham. E aí, chefe, Gino comentou nos workshops que uma pizzaria, ela primeiro tem que ter uma identidade de massa, né? Você construi o seu blend de massa para você ter um sabor de pizza próprio, né? Exato. O que acontece? Uma massa de pizza hoje, ela é água, levedura, sal e trigo. Isso é napolitana. Contemporânea, azeite. Então você só tem esses 5 ingredientes. Como que eu consigo me diferenciar sobre isso? Muita gente fala, pô, eu coloco manteiga, eu coloco ovo, eu coloco leite. Não coloquem nada disso. Isso aí, você já vai sair da pizza, você vai para uma torta. Ok? Pizza só tem esses 5 componentes. Aí eu posso me diferenciar no azeite, por exemplo, na gordura. Então eu coloco um azeite flavorizado. Ou eu posso me diferenciar na farinha. Se hoje tem mais de, tranquilamente, umas 100 farinhas diferentes no Brasil. Então, coloca um pouco de integral, coloca um pouco de matinada pedra, que é moído na pedra, coloca um pouco de sementes, coloca um girassolzinho ali, coloca um gergelim, coloca umas coisas. Aí você pode fazer, porque isso entra na mesma categoria da farinha. Ok. Mas a receita não muda, entendeu? Aí você assinou e a mesma coisa com o molho. Faz um molho de tomate com o seu tempero, com o seu toque. É isso. E aí você assina, é o molho de tomate da Duda, é o molho Vino Gino, é a massa Vino Gino, aí vai, entende? Vivi, é por esse caminho aí que se seguem lá no Dudas. Você criou uma massa, criou um molho eu também e tenho treina um a tua equipe para poder manter o padrão. Mas a mistura é eu que faço. Ainda? A misturinha.
Mas o blend, eles já sabem as proporções, né? Porque eu também faço a mistura das massas. Adorei aquela ideia do senhor ontem do... Um negócio que é marronzinho, tem um cheirinho... O Levito Madre. É bruxaria. Levito Madre. Eu vou caçar. Pareceu eu vou até uma fazer. invocação do Harry Potter agora. Dá o sabor. Nossa, e o cheiro... Eu fiquei doida. Eu falei, vou caçar isso pra fazer uns testes É isso. e a gente Porque vê... ele entra na categoria de farinha também, entende? E aí, nossa, eu já vi cada receita. Falou, não, é muito mais simples que isso. Você vai variar ali no trigo. E isso abre uma porta quando a gente fala de blend de massa, e eu vejo vocês dois nas redes sociais de vocês e o Gino até nas atividades profissionais expondo marcas, né? A gente tem aqui nesse programa hoje o patrocínio da Alfama e da Vigor, marcas que estão super engajadas em fazer esse mercado de pizzaria se tornar uma associação, ter mais conteúdo transitando, né? Aconteceu muito nas hamburguerias, a gente sabe que isso tem uma demanda muito grande nas pizzarias. E vocês falam dos produtos que vocês usam, né? Eu vejo lá no Dudas Pizzas, marca da Heinz, eu vejo o Gino lá falando da Vigor, da Alfama, Duda também, Vivi também falando da Alfama. E até pouco tempo atrás existia um estigma que não pode ninguém saber o que eu uso. Se o cliente souber que eu tô usando uma coisa que eu não tô, o Gino fala isso, sofrendo todo pra fazer, eu tô fazendo meu próprio queijo aqui, não sei o quê, ele não vai valorizar. Vocês entendem que é uma tendência de mercado e isso até é empurrado pelas próprias empresas. As empresas falarem mais dessas parcerias com as marcas, valorizarem marcas que têm produtos bons, como Vigor, Alfama, para que elas possam se engajar com o consumidor final, o consumidor identifica que naquela pizza tem produto que ele usa na casa dele, que marca que ele valoriza na casa dele, e realmente enaltecer as empresas que estão se ajudando no mercado. Vocês acham que isso é uma tendência para 2024? Mais empresas explorarem, né, essas oportunidades? Eu acho que é uma tendência sim, porque não existe mais segredo. Até antes da internet ser tão usada, porque ela já existe há muito tempo, existia o cara que falava, meu cardápio é um segredo. Eu não sei quantos cardápios eu já roubei de restaurante, eu ia com jaqueta para pôr o cardápio dentro e vir para poder ter a referência. Hoje não existe mais isso. Tirar foto, né? Aí você ia conversar com o cara da cozinha e falou, me conta aí o segredo, o que vocês estão fazendo de diferente? E tentava puxar isso. Acabou, a internet tem tudo, tem todo o conteúdo, os cardápios são todos online. E hoje o cara quer falar que marca que usa. Porque se o cara usa uma marca boa, por exemplo, como o Vigor ou Alfama, ele vai colocar porque aquilo é um atributo de venda. Com certeza. Então, o que você falou procede. As marcas vão chegar mais perto da gente, a gente não tem nenhum problema de ensinar o que a gente está fazendo, porque na realidade é exatamente isso. É a sua mão. Qual que é o diferencial da minha receita para a receita da Duda? A minha mão e a mão da Duda. Ponto. É como faz, né? O que faz. Eu falo uma frase que pizza qualquer um faz. Né, chefe? Pizza qualquer um faz. Qualquer um. Se você jogar lá no Google, qualquer um faz. Eu acho que eu não faço, porque eu não consigo fazer. A panqueca que eu faço todo dia, eu queimo ela. Produtos. Sim. Talvez você vá colocar ali que vá mudar. E abre uma porta para esses investimentos que as indústrias fazem nas empresas, né? Às vezes é um patrocínio de uniforme, é uma embalagem, facilita, diminui o custo. Muito. E o que a indústria pede em troca é uma comunicação em rede social, é a valorização do seu produto e uma relação sólida, né? Não é uma relação de oportunismo. A empresa que está querendo me dar uma bonificação para um determinado evento, vou usar agora e depois vou usar outra. Não é isso. É construir baseado em acreditar que aquele produto é bom. Pô, eu vou botar assim o queijo Gouda da Vigor na minha pizza de calabresa, porque esse queijo aqui é sensacional. Pô, meu cliente merece isso. Essa performance aqui vai mudar o meu negócio. E uma coisa que me chamou muita atenção nos workshops que a gente fez também é a oportunidade em explorar entradas. Eu acho que isso, como consumidor, como vocês não sei cozinhar nada, permite até que famílias possam, sei lá, às vezes
eu quero comprar um grelhado para comer no domingo, mas eu quero de aperitivo, de entrada, antes ali quando eu vou tomar um vinho, pedir um piquenique, que eu conheci recentemente. Eu vejo lá na Dudas Pizzas que tem lá um tipo enroladinho de salsicha, tem o calzone, o Gino ensinou o pão napolitano. Fala um pouquinho de entrada, se é uma tendência, se as pizzarias têm que explorar isso. A questão não é ser tendência, a questão é como que eu posso aumentar meu faturamento com aquilo que eu já tenho. Insumos que já tem, né? Porque já são tem só tudo. nomes. Piquenique e pão napolitano são só nomes. É o formato, piquenique retangular, o pão napolitano, formato de pão, tudo aberto. Mas assim, seja criativo. Pega a sua massa, abre e vai tentando fazer coisas diferentes. Quero fazer uma estrela, eu quero fazer uma... É isso. E transforma aquilo em entrada. Porque o que acontece? Com a mesma massa de pizza eu posso fazer a pizza. Eu posso fazer calzone, que é tradicional. Eu posso fazer Vivi piquenique, tem calzone lá, né, Vivi? que é retangular. Eu posso fazer o pão napolitano, que é o pãozinho assim. Eu posso fazer o tortano, que é aquele pão que vai com calabresa dentro daquela Ai, forma de muito pudim. bom. Tortano. Você pode fazer o pacheto, que é um que eu não mostrei, que você fecha assim, põe os recheios dentro. Ele fica uma bolinha, certo? Aham. Com um recheio dentro. Você pode fazer a girela ou rotolina, que é ele enrolado como um rocambole e vai pro forno tudo fatiado. Só aqui eu já falei 8 coisas. E essa foi a sessão de tortura do momento, galera. Não, em detalhe, tudo isso com a mesma massa de pizza, não muda, e com seus ingredientes que você já tem. Então, se você não está fazendo uma entrada diferente, aproveitando tudo que você tem, você está perdendo dinheiro. Porque o que acontece? O cara chega para comer uma pizza, mas se antes ele pedir um pão, uma rotolina, um piquenique, um pacheto, qualquer uma dessas coisas, você teve mais faturamento. Sim. Porque de repente ele pensa, pô, 2 pizzas é muito, mas uma entradinha vai. Então, uma Entende? pizza mais uma entradinha. Eu só falei só com massa de pizza, com queijo, com as proteínas. Fora todas as outras coisas que você pode fazer. Então sim, é uma E acaba tendência. bebendo um pouco mais, né? Sim. No workshop a gente viu lá piquenique e pão napolitano. Se eu lembro das fichas técnicas, a gente até bota pra galera que tá assistindo ver. O custo do produto em si tava girando em torno de 15, 16 Errou. Não, no pão tava gerando em torno de 9. Errou feio, errou rude. 9 reais. R$ 9 E vende-se normalmente por quanto? Nossa, o pão mais ou menos desse tamanho, parece uma baguete francesa assim, recheado. Você faz um pão desse, por exemplo, de carne seca, que custou 9, você vai tranquilamente vender esse pão por 30 ou 29. Bastante margem, né? Aumenta muito o bastante ticket margem. médio. E outra, é uma coisa que não pesa, porque hoje quanto custa para se sair? É caro a alimentação Sim. hoje. Né? Então o cara fala assim, se eu for pedir 2 pizzas, vai custar 2 pizzas aí vai na faixa de 70, mas então eu peço uma pizza e peço um pão de 29. Então o cara aí que ia gastar só 70 passou a gastar 100. Já aumentou o ticket médio. Perfeito. Exato. Então, muita dica boa, tendência para pizzaria em 2024. E pra gente fechar, queria que cada um de vocês falasse uma coisa que pra mim é fundamental. São sonhos de vocês, hoje vocês têm sucesso pra caramba nessa atividade. O Gino usou uma frase nos workshops que é: quem trabalha com pizza, né, não faz pizza, faz obra de arte. E pra gente fazer obra de arte e manter a obra de arte, a gente precisa ter um time que entenda que aquilo ali é obra de arte e esteja engajado e valorizado e reconhecido junto com a gente. Turnover, giro de mão de obra, retenção de talentos é uma dificuldade. Acho que todos em segmentos, e não é diferente em segmento de food service, segmento de restaurante, de pizzaria. Quais são as dicas de vocês como líderes e empresários para uma equipe unida, com sucesso, que os talentos são retidos, que pessoas com talento querem ir lá trabalhar? O que vocês podem compartilhar para quem está já empreendendo e precisa mudar esse relacionamento com o time, ou quem vai empreender e quer já começar acertando pelo menos no quesito pessoas ali? Quem se candidata aí primeiro aí? Ladies first. Vocês estão tirando onda? Eu, na verdade, lá na loja, eu formei todas as pessoas que estão comigo na cozinha, eu formei todos eles. Eu quis pegar todo mundo cru e comecei do zero e ensinei do jeito que eu gosto. Do jeito que... Então, tipo, eu falo que eles são o que eu ensinei. E, na verdade, eu acho que isso deve acontecer em todos os negócios. Na verdade, o funcionário é o espelho do patrão, o espelho do dono. Eu sempre falo uma coisa que minha mãe me ensinou.
Eu odeio miséria em comida. Eu odeio, tipo, porque minha mãe falava assim, miséria chama miséria, sabe? Então, tipo, não precisa uma coisa exagerada, porque aí acaba destoando muito, né? E você acaba nem sentindo o gosto da massa quando vai muito recheio. A gente briga muito com isso. Eu falo, gente, eu falo que miséria chama miséria, mas não é pra vocês também exagerarem. Mas elas na verdade, elas são muito exigentes na decoração, Qualidade. na qualidade. Eu falo que é a minha segunda família, é a extensão da minha família. Minha família trabalha lá. Então eu falo que hoje em dia eu não cuido só da minha família, eu cuido de mais de 30 famílias, né? Porque são muitas. Eu não cuido de um funcionário. Porque eu digo, se a mãe do funcionário Sim, fica doente, a família toda ali. a família toda tá envolvida, entendeu? Então, na hora de chamar atenção, a gente chega, conversa, fala, explica. É aquilo que o senhor também falou ontem. Você tem que estar todos os dias lá. Eu ia Você perguntar tem que... pro Gino isso. Como que você faz essa gestão 21 anos de Maverick? 21 anos, eu acho E que... rodando esse Brasil todo, deixa a pizzaria lá, tá tudo acontecendo tranquilamente. Tranquilamente, eu acho que a Duda pontuou bastante coisa ali que é isso mesmo, é tratar como uma família. O Maverick sim funciona sem eu estar lá, porque o pessoal já sabe bastante dos processos, mas eu acho que a questão é como a gente lida com o funcionário. Né? Eu não gosto nem dessa palavra funcionário, realmente é uma família. A gente chama de fuderoso, que aí não tem problema. Exato. Gostei do nome, mais poderoso. Porque ele tá lá mais tempo que na casa